pode começar. Então a gente vai fazer entrevista agora com a doutora Caroline Espanhol. Caroline! Não é amor, é doutora. Vai lá, meu amor. Quando o Paulo falou pela primeira vez que saía do Brasil, você achou que ele estava falando sério? Que ele estava falando sério, sim, mas a minha primeira reação foi negar. Eu neguei, eu disse que eu não era a minha intenção, que eu não queria sair do país de jeito nenhum, que eu, por enquanto, preferia ficar no Brasil. E quando foi isso? Já faz muitos anos, o prazo exato, assim, eu não me recordo quando foi, mas faz muitos anos. Essa foi a sua primeira reação, que seria a próxima pergunta. Minha primeira reação foi dizer que eu queria continuar no Brasil. Em algum momento você tentou convencer o Paulo a desistir de sair do Brasil? Várias vezes, muitas vezes, usando vários argumentos. A família, a nossa empresa, a nossa profissão, o nosso filho, longe dos avós, todas as razões possíveis e imagináveis e inimagináveis. Quanto tempo levou até você realmente acreditar que aquilo iria acontecer? Não tem um prazo preciso. O que eu posso dizer é que desde que a gente tomou a decisão até a decisão ocorrer, levou exatos 23 meses. E teve algum argumento que te convenceu a aceitar essa mudança? Ou foi diferente disso? Não, foi diferente disso. Eu acho que à medida que a gente foi conversando e colocando os pontos nos is e pontuando o que seria melhor, principalmente para o futuro do nosso filho, a gente foi organizando e optou que sair do Brasil seria a melhor decisão a fazer. O medo. Quanto tempo vocês passaram planejando essa mudança? Desde o dia que a gente decidiu mudar, né, que a gente tomou a decisão, ok, sairemos do Brasil, até a decisão, até a execução do nosso plano, levou 23 meses. Então foram 10 meses até a gente comunicar aos familiares que a gente sairia, e depois da comunicação a gente ainda levou 1 ano e 2 meses para poder sair do país. Vocês contaram para alguém antes? E como foi a reação das pessoas? Antes de contar para os familiares, tu pergunta para os pais? Antes a gente começar a contar para todo mundo, a gente contou para alguém. Nós contamos para 2 pessoas, que são 2 casais que já moram nos Estados Unidos. Inclusive, quando a gente tomou a decisão, logo depois a gente chamou um desses casais para jantar conosco no apartamento que a gente estava alugando, porque quando a gente tomou essa decisão de sair do país, nós estávamos nos Estados Unidos. E aí a gente chamou esse casal que já morava lá e comunicou para eles que a gente tinha tomado a decisão de ir para lá também, e eles ficaram muito felizes com a nossa decisão de também morar para lá, porque ainda não é lá que a gente está morando. Como foi a reação das pessoas quando a gente anunciou que a gente moraria fora? Esses amigos primeiro ficaram muito felizes. A reação dos nossos pais primeiro foi de surpresa e decepção, eu acho que eu diria essa palavra, porque eles não esperavam que a gente fosse de fato sair do país em algum momento. Eles achavam que a nossa vida estava extremamente redonda e estabilizada no país, o que de fato estava, mas a gente decidiu, por melhor, por questão de segurança e tudo mais, vir embora. Então a primeira reação foi decepção e tristeza, diria isso. E você teve medo de comunicar isso aos nossos pais? Medo não acho que a palavra certa é medo, mas eu fiquei preocupada. Preocupação sim, medo não. Porque a gente já tinha tomado a decisão, isso já estava muito claro pra gente, então não me causou medo, mas me causou preocupação na reação. Qual era o seu maior medo? Saindo do país, o meu maior medo, eu acho que foi a família. Acho que foi, a primeira coisa que eu pensei foi nos meus pais. Eu sou filha única, não pelo fato da gente morar longe, porque eu já moro longe dos meus pais há mais de 20 anos, a gente morava em São Paulo, meus pais moram em Porto Alegre, os meus sogros também já não moravam perto, a gente em São Paulo, meus sogros no interior, levava mais de 6 horas para chegar, mas querendo ou não, na verdade a distância ela é única e exclusivamente medida em tempo agora, porque meus pais levavam 1h30 para chegar onde eu moro, agora eles levam 6 horas, mas
continua sendo, mas foi algo que me causou medo na hora. Eu falei, e agora? Quando eu vou ver meus pais de novo? Como que vai ser a saudade da família? Como que meus pais vão ficar sozinhos? Como que meus sogros vão ficar, entre aspas, sozinhos, longe do neto? Mas se eu tenho uma orientação para dar para vocês que pretendem sair do país, não se preocupem com isso, porque tudo dá certo. Eu já voltei pro Brasil, a gente vai voltar pro Brasil, meus pais já vieram, meus sogros já vieram, e eu acho que a gente tá se vendo até mais vezes do que a gente se via no Brasil, e mesmo que o tempo seja menor, o tempo de qualidade, ele tá sendo muito maior, então tudo valeu a pena. A gente vai voltar para visitar, né? Vamos voltar para visitar. Você teve medo de perder tudo o que havia construído? Não tive medo, porque isso foi uma decisão muito bem planejada. Então, o segundo conselho que eu tenho para dar para vocês: se vocês resolverem, de fato, sair do país, não façam isso baseado em emoção. Vocês precisam de um planejamento familiar, um planejamento financeiro, para que vocês consigam se manter num outro país. Aliás, se vocês quiserem saber como fazer um planejamento financeiro, agora em julho, vocês acessem a Masterclass Alpha. O Score Alpha, era essa palavra que eu queria lembrar. Façam o Score Alpha, ele é gratuito, e o aulão que vai acontecer dia 23 de julho. 23 de julho, também é um aulão gratuito. O Paulo vai desenhar como que vocês podem fazer essa estratégia financeira para a saída do país. Já que você está falando de finança, você teve medo da parte financeira? Medo também não é a palavra, porque a gente estruturou a nossa finança muito bem estruturada antes da saída do país. Mas claro que me causou também certa preocupação, porque o nosso negócio ficou no país. Então, graças a Deus, Deus nos abençoou de todas as formas. Ele colocou ao longo do nosso percurso empresarial pessoas que abraçaram a nossa causa e que são hoje os nossos braços no país e que continuam tocando a nossa empresa. Mas claro que é outra moeda, é outra situação econômica, é outro país, então claro que isso nos causa um certo anseio. Então, mas além da empresa, a gente tem outra fonte de renda? Sim, o YouTube é uma delas, existem investimentos e tudo isso, uma parte disso vocês encontram aqui no canal do Família Real mesmo, se não, o Paulo também vai falar no aulão do Alfa. Você teve medo de não conseguir começar? Recomeçar? Não tive. A gente tava com o pé muito no chão na decisão que a gente tomou. E qual o medo que desapareceu logo nos primeiros dias? A insegurança. A insegurança que eu falo no sentido de assalto, de roubo, porque aqui onde a gente tá morando é um país muito, muito seguro. A gente se sentiu muito livre aqui, se sente muito livre. E qual medo você descobriu que era real e precisou aprender a enfrentar? Medo que era real e que eu precisei começar a enfrentar? Qual medo você descobriu que era real, você já tinha pensado nele, e você descobriu que de fato ele existe, e você precisou enfrentar? Nenhum. Não existiu? Não. Ótimo.